Será que a cirurgia bariátrica é um atalho para a perda de peso? Como é o acompanhamento nutricional antes e depois da cirurgia? Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. O tema de hoje é cirurgia bariátrica. É um tema que gera muitas dúvidas, especialmente nas pessoas que têm excesso de peso, que realizam se é de fato a melhor opção realizar ou não a cirurgia, se existem outros caminhos para seguir. E aí, para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Marcela Teixeira. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre a formação dela. Ela é nutricionista com ampla experiência no cuidado de pacientes bariátricos. Tem especialização em nutrição clínica e é mestre em nutrição em saúde, com linha de pesquisa focada em obesidade e cirurgia bariátrica, que é o nosso tema de hoje. Marcela, que alegria ter você aqui hoje. Obrigada mesmo por participar do nosso podcast. Ô, Débora, eu que agradeço estar aqui hoje, né? É um prazer, né? E espero esclarecer as dúvidas aí. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, eu tenho um bloco de perguntas aqui, eu vou selecionar algumas de acordo com a nossa condução. Vamos começar do começo, né, Marcela? O que é a cirurgia bariátrica e em quais casos ela é indicada? Então, vamos lá, Débora. Cirurgia bariátrica, ela é indicada para pacientes com obesidade grave, tá? Então, ela é uma cirurgia aonde que a gente tem uma redução do estômago e a gente muda também o trajeto do intestino. Então, o que que acontece? Nessa cirurgia, o paciente, ele consegue, né? Ele vai fazer com que ele come menos, né? Ele tem uma redução do volume alimentar e a mudança desse trajeto também faz com que a gente tenha uma diminuição de alguns nutrientes, né? Como proteína, como ferro, vitamina B12. Então, passa que o paciente ele tem uma menor absorção desses nutrientes. Então, mais para frente, são nutrientes que a gente vai ter que ficar de olho, né? Que a gente, às vezes, vai ter que fazer suplementação. Às vezes, não. Sempre é feita a suplementação desses nutrientes. Então, isso ajuda com que o paciente faça uma perda de peso, né? Então, diminui a absorção e diminui o volume do que esse paciente vai consumir. Uma outra coisa que eu acho importante falar que esses pacientes, eles passam por um processo, né, de cuidado antes. Então, ele passa por uma equipe multidisciplinar, onde essa equipe vai trabalhar a perda de peso e quando a gente não consegue essa perda de peso com dieta, atividade física, aí ele vai para a cirurgia bariátrica. Você ter colocado isso porque não é só o acompanhamento com o médico, não é só o acompanhamento com o nutricionista. A gente vai precisar dos psicólogos, inclusive, né, que fazem uma intervenção essencial e de toda a equipe multi, né? O psicólogo ele é muito importante. Então, dentro da nossa equipe, a gente tem o nutrólogo, o nutricionista, o endócrino, o cirurgião e o psicólogo. O psicólogo ele é um profissional onde que ele vai acompanhar, né, por muito tempo esse paciente, tanto no pré quanto no pós. Né? Eu falo que é um profissional. O psicólogo, o nutricionista, a gente tem que seguir o resto da vida, porque a gente tem que realmente melhorar, né, as emoções, né? São pacientes que chegam aí com as emoções, né, em relação à alimentação, né? Então, a gente precisa de trabalhar essa parte. E aí, Marcela, existe uma preparação mínima necessária antes da cirurgia? O que o paciente. Imagina que agora tem um paciente aqui na sua frente, né? Que ele deseja realizar a cirurgia. Como seria essa condução no pré-cirúrgico? Existe sim, e é fundamental. Então, como eu falei, são pacientes que eles têm um acompanhamento de pelo menos 2 anos, né? Até chegar à cirurgia bariátrica, é o que seria o ideal. E aí, essa preparação, vamos colocar a nutrição hoje, né? Que a nutrição é importante? Ela vai mudar o estilo de vida desse paciente. Uhum. Então, uma coisa muito importante que às vezes os pacientes não vão com essa mentalidade mesmo, né? Com essa noção, é do que tenho que fazer antes. Eu não tenho que aumentar meu peso antes para poder fazer a cirurgia bariátrica. Eu gosto Mas às sempre de vezes isso falar. acontece, né? Acontece, né? Ah, eu preciso de aumentar meu peso para chegar a um peso X para eu fazer minha cirurgia bariátrica. Não, pelo contrário. A gente precisa é de perder peso, porque hoje eu vejo que os pacientes que conseguem fazer essa perda de peso, eles têm mais sucesso na cirurgia bariátrica. Né? Então, fazer o acompanhamento com a nutrição no sentido de mudar o hábito, né, o hábito alimentar.
Então, por exemplo, diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados, né, que são alimentos hoje que têm um alto teor aí de açúcar, de gordura, mudar esse hábito, né, aumentar o consumo aí de frutas, de verduras, isso é muito importante. E uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, comecem a melhorar o consumo de proteína, porque a gente vai precisar muito, porque a proteína é um dos nutrientes que a gente tem deficiência após a bariátrica, né? Uhum. Onde que diminui essa absorção. Então, melhorar o consumo de carnes magras, de leite, né? De iogurte, de queijo, do ovo, né? Fazer o ovinho ali de manhã, um pãozinho com ovo. Então, assim, ou até a gente vai ter que entrar com a suplementação. Então, é importante a gente já mudar o hábito do paciente antes. Por quê? Porque a dieta depois ela passa a ser mais restritiva. Né? E se esse paciente já vai com uma consciência do que é o estilo de vida mudado, né? A própria atividade física, então não adianta eu só consumir a proteína, eu preciso consumir a proteína e fazer atividade física, porque aí fazendo atividade física eu vou ter o ganho de massa. E quando a gente tem o ganho de massa muscular, a gente também acelera essa perda de peso. Então é muito importante o acompanhamento. E do psicólogo, né, para ajudar a mudança dessas emoções, né, diminuir o beliscar ao longo do dia, ou diminuir uma compulsão alimentar, né, é importante. E fora os outros profissionais também, os médicos, né, porque vão avaliar como que vai estar, né, essa preparação para a cirurgia. Maravilha. É importante destacar isso porque os pacientes normalmente acreditam, não todos, né? Mas os pacientes acreditam que a cirurgia bariátrica resolve tudo. Ela é extremamente importante, é um caminho a ser seguido, mas antes de tomar essa decisão, é importante que ele já tenha atenção em relação aos seus hábitos de vida, aos seus hábitos alimentares. Então, começar essa mudança no pré-cirúrgico vai ajudar bastante no pós-cirúrgico. E aí, Marcelo, eu acho que é importante a gente destacar isso para quem está aí ouvindo a gente, para alinhar essas expectativas, porque de fato a cirurgia ela não é assim uma porta que se abre e de repente está tudo diferente ali dentro, né? É importante que o paciente entenda isso. Por isso, essa conversa no pré-cirúrgico é muito importante para alinhar essa expectativa, né? Eu brinco que a cirurgia, ela não é a porta da esperança, né? Isso. A cirurgia, ela é todo um processo, né? Então, a gente tem que fazer o pré-operatório muito bem, né? O paciente chegar até a cirurgia bem preparado, porque o pós-cirúrgico, a alimentação do pós-cirúrgico é uma alimentação que ela requer muitos cuidados, né? Eu brinco que você dorme comendo muito, um churrasco, uma Uhum. feijoada, e levanta no outro dia pós-cirurgia tomando um copinho de café, né, que é 50 ml. Então, assim, é uma mudança muito drástica na quantidade, né? E aí a cirurgia ela passa por vários processos de alimentação. Então, a gente tem um processo onde que o paciente vai consumir dieta líquida restrita. Essa dieta é para os pacientes terem uma noção, né, saber, é um suco, por exemplo, que é coado, ele não pode ir nem fibra. E aí ele vai Uhum. tomar um copinho de café mesmo, um copinho de 50 ml, e a gente ao longo do dia, esse nas primeiras semanas. Então ele passa por uma dieta líquida restrita até chegar numa dieta pastosa, depois ele vai para uma dieta que é uma dieta normal, que também não é uma dieta que ele consegue comer em grande quantidade. Eu estou falando aí que eles vão comer entre 1.000 e 1.200 calorias, é muito pouco, né? E aí é o outro desafio que a gente tem, né? Porque é o desafio do pós-operatório de consumir pouco. Então, uma coisa é você trabalhar a sua cabeça que você tem que consumir pouco, o outro é você aguentar comer em grande quantidade. Então, o paciente não aguenta comer em grande quantidade. E aí, depois, quando ele volta à rotina, que ele pode comer um pouco mais, ele tem que tentar não voltar ao hábito antigo, que é o hábito de consumir alimentos Perfeito. ultraprocessados, né? Porque não adianta ele passar por um processo aí que ele fez um pré-operatório bom, faz um pós-operatório aí que é durante 30, 40 dias bom, e depois, quando ele volta à alimentação normal, ele volta ao hábito antigo de não fazer atividade física, de não ter uma alimentação, né, equilibrada e voltar a consumir os alimentos ricos em açúcar e gordura. Aí a gente não tem sucesso, né, realmente na cirurgia. E assim, uma coisa que eu gosto de falar é que a cirurgia também, por mais que ela tenha a perda de peso, ela é muito ligada também à melhora das comorbidades.
né? Então, antes mesmo da gente pensar em perda de peso, a gente pensa na melhora das comorbidades, como diabetes, né? Então, é importante a gente manter aí essa alimentação equilibrada. E aí, Marcela, já puxando esse gancho aí da alimentação, você colocou vários desafios alimentares, né, do paciente, principalmente em relação ao pós-cirúrgico. Mas aí pensando assim, a longo prazo, tem algo assim que você destaca em relação a alguma alteração no hábito alimentar desse paciente? Às vezes ele vai gostar mais de um determinado alimento, gostar menos de outro. Ou então, até mesmo em relação às deficiências nutricionais, é um risco que ele corre, né, de ter deficiência de algum mineral, de alguma vitamina? Como é esse processo? Sim, né? Principalmente hoje, uma das cirurgias mais feitas, né, no Brasil é o bypass. Uhum. E o bypass, ele tem uma deficiência, sim, de vitamina B12, de vitamina D. Uma coisa que eu acho muito importante falar, não só da deficiência pós-cirurgia, mas esse paciente, no pré-cirúrgico, ele já tem uma deficiência, né? Geralmente, eles têm Verdade. uma deficiência de vitamina D. Então, uma das coisas que é principal aí da gente fazer é essa correção, né, desse pré-cirúrgico também, das vitaminas, né, que podem estar com deficiência. E no pós-cirúrgico a gente vai ter essa deficiência. Então, de uma vitamina D, de uma vitamina B12, da proteína, como eu falei, né, do cálcio. Então, esse paciente, ele vai passar a tomar um polivitamínico que a gente fala, por um bom tempo, fazer essa reposição de B12, né? Isso é muito importante, né? E como eu falei da proteína, só que a proteína, gente, não adianta ser só a proteína. Eu preciso da atividade física. Então, é importante É uma mudança de de hábito, né? hábito, né? Eu acho que um outro profissional que tem que estar ali dentro não é só o nutricionista, o médico, o psicólogo, é o educador físico, Com né? O certeza. paciente, ele precisa dessa parte aí, dessa mudança mesmo, né? Então, assim, ele tem que ser acompanhado a longo prazo. Então, assim, não é fazer a cirurgia e um ano eu tô de alta. Não, você vai ser seguido pro resto da vida. E uma coisa que acontece muito é a mudança do que, né? Às vezes a pessoa consegue comer grande quantidade de alimentos ultraprocessados e a gente tem que tomar cuidado que às vezes tem uma mudança, né, de do que ele vai beliscar. Então, ou do que ele passa a comer de vício mesmo. Então, a bebida alcoólica é uma coisa que é fácil de digestão, mas ela é calórica. Então, muitos pacientes passam a consumir, né, essa bebida alcoólica em grande quantidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Eu até brinco, eu tive um paciente que ele mudou o vício. O vício dele foi atividade física. Só que foi muito exagerado, Maravilha. né? Assim, Foi maravilha. em relação É. aos vícios que podem acontecer, né? A atividade física foi ótima. Então, hoje ele é um paciente que ele sai de um IMC de 40 para um percentual de gordura de 8%, né? Então, que a gente Nossa. mude aí o vício para um vício que seja bom, né? Então, tomar cuidado, que realmente, às vezes eles trocam, né? Não posso nem falar vício, mas eles trocam o que eles tinham o hábito né, de fazer, de consumir, por outro que não seja tão bom. Então, que a gente troque esse hábito para um hábito que seja bom, né? Exato. E aí, Marcela, para a gente já ir caminhando para o fim do nosso episódio, pensando assim, que tem pessoas que estão nos ouvindo que desejam realizar a cirurgia bariátrica, o que que você destaca aí como os principais desafios que essa pessoa vai enfrentar ao longo desse processo? Eu acho que a cirurgia não é um processo que a gente decide de um dia para o outro. Como eu falei bem no comecinho, é um momento aonde que o paciente ele precisa de fazer um acompanhamento, pelo menos por um período, para ele mudar esse estilo de vida dele, para ver ele ser realmente, né, ele está adequado para fazer essa cirurgia bariátrica, né? E o pós, né, depois da cirurgia, né, como eu falei, não deixar de fazer o acompanhamento, não deixar de se policiar, né, tá sempre aí atento às mudanças do corpo, às mudanças das emoções, né, porque isso mexe mesmo. Então, assim, tá fazendo o acompanhamento sempre, né, com a nutricionista, com o psicólogo, com o educador físico, com o médico, né, isso é muito importante, porque, como eu falo, a obesidade hoje é tratada, né? A gente brinca que ela tem até CID hoje. Ela é Uhum. tratada como uma doença. Então, a gente tem que, ao longo do tempo mesmo, né, ser cuidado. Então, é longo, o tratamento é longo, né? Eu falo que a gente nunca vai ter alta, a gente vai estar sempre e ali bem pertinho do paciente. Isso é importante. Sempre se cuidando, né? Sempre se cuidando, Isso aí. exatamente.
Ah, Marcela, eu queria te agradecer. Foi ótimo, obrigada mesmo. Tenho certeza que tudo que Marcela colocou aqui é de grande valia para todo mundo que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada mesmo por vir aqui, por dedicar o seu tempo para esclarecer essas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom, né? E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o que que é cirurgia bariátrica. Eu que agradeço. O mais importante, acho que é passar a mensagem de que não é um milagre, né? Não. Assim, que é algo muito bom, que pode ser muito bom, mas não pode carregar esse peso de salvar a vida, né? Não, não é a porta da esperança, Isso, né? É uma parte ali, mas não é a porta da esperança. É isso maravilha. mesmo. Você gostaria de deixar o seu contato para o pessoal? Gostaria de deixar meu Instagram, tá? Meu Instagram é Marcela MS Teixeira Nutri. Então, quem precisar de mim pode entrar em contato. Muito obrigada. Excelente. Pessoal, então é isso. Se você gostou desse episódio, compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.